Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre classes e ordens dos números naturais. As classes e ordens são fundamentais para compreendermos bem o sistema indo-arábico. Basicamente, cada algarismo de um número representa uma ordem, e cada classe tem 3 ordens, que são as unidades, as dezenas e as centenas de cada classe. Então a gente vai ver as classes mais importantes dos números, partindo das menores até as maiores. A primeira classe é a classe das unidades simples. As ordens dessa classe são as unidades, as dezenas e as centenas. Os números dessa classe aparecem o tempo todo em diversas situações, como as compras que fazemos, por exemplo. A segunda classe é a classe dos milhares. As ordens dessa classe são as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar. Os números dessa classe também aparecem o tempo todo em diversas situações, como o salário de vários trabalhadores, por exemplo. A terceira classe é a classe dos milhões. As ordens dessa classe são as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Os números dessa classe já aparecem bem menos, mas já vimos na TV relatos de pessoas que são milionárias, por exemplo. A quarta classe é a classe dos bilhões. As ordens dessa classe são as unidades de bilhão, as dezenas de bilhão e as centenas de bilhão. Os números dessa classe aparecem raramente, geralmente em situações como a corrupção dos políticos mostrada na Operação Lava Jato, por exemplo. E a quinta classe é a classe dos trilhões. As ordens dessa classe são as unidades de trilhão, as dezenas de trilhão e as centenas de trilhão. Os números dessa classe aparecem ainda mais raramente, geralmente em situações como o valor do PIB de um país, por exemplo. Essas são as classes mais importantes para nós. Existem classes que são ainda maiores, mas que praticamente não existem em nenhuma situação real que conhecemos, então não iremos vê-las. Conhecendo as classes e ordens de um número, podemos ler esse número mais facilmente. Vamos pegar, por exemplo, este número aqui, que é um número bem grande e dificilmente a gente consegue ler ele se a gente não dividir ele de alguma maneira. Para isso, a gente pode criar um quadro de classes e ordens, como esse aqui, para posicionar os algarismos. A gente percebe ali que tem a classe das unidades, a classe dos milhares, dos milhões, dos bilhões e dos trilhões, e cada classe tem as ordens das unidades, das dezenas e das centenas, onde a gente pode posicionar cada algarismo. Então a gente posiciona os algarismos partindo das unidades até acabar o número, desse jeito aqui. Pronto. Agora a gente pode facilmente ler esse número, que é o 360 trilhões, 475 bilhões, 819 milhões, 243.917. Grande essa leitura, né? Para facilitar ainda mais essa leitura, ao invés da gente criar todo esse quadro de classes e ordens, o que à mão é bem complicado de fazer, a gente pode simplesmente repartir o número colocando um ponto a cada 3 algarismos, sempre partindo das unidades, desse jeito. Observe aqui o número. A gente pode colocar um pontinho a cada 3 números, a cada 3 dígitos, a cada 3 algarismos, para facilitar a leitura desse número. E aí a gente pode ler esse número do mesmo jeito que a gente fez usando as classes e ordens, mas aqui, em vez da gente dividir em todas as ordens, a gente divide só nas classes, divide os algarismos de 3 em 3. A gente percebe novamente 360 trilhões, 475 bilhões, 819 milhões, 243.917. Então é assim que usamos as classes e ordens de um número natural. Essa aula fica por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.